Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês olharam para o céu? Enquanto estavam vindo? Maravilhoso. Viram a lua cheia, coisa mais linda? O céu limpo, limpo, limpo. Pergunta para as crianças que dia que foi criada a lua. Pergunta para as crianças. Quem sabe? Quem sabe? No quarto dia? Muito bem. Quem sabe? André sabe? Nada como puxar a orelha, ó. Mas só a coisa mais linda, gente, a gente só tem motivos de gratidão a Deus. Por isso eu gostaria de convidá-los para abrir a palavra de Deus no Salmo 96, um Salmo de Davi. Vamos demonstrar a nossa alegria e a nossa gratidão a Deus, assim como Davi. Davi escreveu esse salmo no momento em que ele venceu os filisteus e ele pôde resgatar a arca que estava na mão dos filisteus. Então, neste momento de alegria, de poder retornar, levar a arca da aliança para Jerusalém, ele escreveu esse salmo, um cântico de louvor a Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Dia após dia anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrais nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém? Vamos cantar ao Senhor de todo o nosso coração, reconhecendo que Ele é digno de todo louvor. Vamos preparar os nossos corações para esse dia, porque aqui está escrito, Davi disse, Ele vem. Amém. E Ele vem para julgar o mundo com a sua justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Quando nós estávamos saindo de casa, eu ainda disse para o Walter, como Deus é maravilhoso. Nós começamos a segunda-feira, essa manhã, antes do amanhecer do dia, antes do clarear do dia, anunciando e bendizendo o nome do Senhor, porque grande é a misericórdia dele que se renova cada manhã. E aí nós estávamos saindo de casa quando estava escurecendo para vir para cá, porque viemos um pouco mais cedo, hoje saímos mais cedo, nós estava escurecendo e eu disse, na viração do dia, no escurecer do dia, nós estamos aqui para anunciar a fidelidade dele. Ele nos guardou durante todo o dia de hoje, cada um nas suas situações, cada um nas suas circunstâncias, ele nos guardou. E Ele é digno de todo louvor e adoração. E vamos preparar os nossos corações para que nós possamos anunciar quem é esse Deus. Porque quanta gente não conhece. E quanta gente está sofrendo. Quanta gente está passando por situações que não seriam necessárias de passar. De sofrimento, de dor, de perda. Porque não conhecem o único que é digno de nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Eu vou orar e daí nós vamos louvar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite tão linda, Senhor. Obrigada por esse céu de inverno, um céu limpo, não tem nuvens, um céu de azul intensamente escuro e de uma lua brilhando
uma lua resplandecendo. Senhor, quando nós pensamos que a lua não tem luz própria, que ela só reflete a luz do sol, Senhor, nós te agradecemos. Obrigada, Senhor. Obrigada pelos luminares que tu fizeste. E obrigada porque nós somos como a lua. Fomos feitos para refletir a glória do sol da justiça, que é Jesus Cristo. Oferecemos esse tempo para ti, Senhor. Oferecemos essa noite as nossas mentes, os nossos corações e também os nossos louvores. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor. Guarda cada casa que foi deixada para que as pessoas estivessem aqui. Guarda cada família, Senhor, que está aqui representada. Guarda-nos todos, Senhor, os nossos corações, os nossos sentimentos. Que nós nos elevemos a Ti com toda a nossa sinceridade de coração. Em nome de Jesus. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, Senhor. A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos adorar, porque Ele está aqui, glória. Quando Ele chega, Ele montanha se abala o pé dele. Vamos adorá-lo de todo o coração, irmãos. Cantemos em nossa voz. Quero viver perto de Ti, sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem em uma só voz. Aleluia.
Tu és o grande eu sou, Senhor. Tu és tudo para nós, Senhor. Tu és o pão da vida. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tu és a fonte da água da vida. Tu és a brilhante estrela da manhã. Mesmo que a lua brilhe e nos encante, Senhor, a tua luz é muito maior. Obrigada, Senhor. Obrigada por podermos te louvar. Obrigada porque temos lábios, temos boca para abrir, lábios, Senhor, para abrir, voz para declarar quem tu és. Nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigada. E nós queremos declarar que as muralhas vão cair, todas as muralhas de divisão, todas as muralhas que estão impedindo que a tua igreja seja uma igreja só, que a tua igreja ande em unidade, que ande, Senhor, em conformidade com as tuas palavras, com os teus princípios. As muralhas vão cair, as muralhas de divisão. Todos os demônios que estão rodeando a nossa terra, Senhor, seja a nossa cidade, seja as nossas casas, as nossas famílias. Nós estamos vendo, Senhor, um ataque violento contra as famílias, Senhor. Está havendo algo furioso do inferno contra as famílias, Senhor, mas nós cremos que os demônios fugirão quando nós declararmos que grande é o Senhor, que grande é o nosso eu sou. Obrigada, Jesus, porque tu te deste a conhecer a nós. Obrigada, Pai, porque tu te revelaste em Cristo Jesus. E nós temos a certeza de que com Ele nós somos mais do que vencedores. Louvado seja, Senhor. Santo é o teu nome. Digno tu és. Nós queremos consagrar essa noite a ti. Queremos consagrar os nossos corações, as nossas mentes, em nome de Jesus. Que todo pensamento que venha perturbar a mente de qualquer um de nós aqui, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que toda preocupação fique colocada aos pés da cruz. Que toda tristeza seja colocada aos pés da cruz. Que toda solidão, toda angústia, toda preocupação seja colocada aos pés da cruz. Obrigado, Jesus. Obrigado porque podemos fazer isso na certeza de que tu nos ouves e que tu nos respondes. Bendito és, Senhor. Bendito és. Louvado seja. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos consagrar essa semana toda para ti. Nós queremos, Senhor, nessa semana, no sábado, uma marcha para Jesus nessa cidade. Um momento em que a cidade, a igreja da cidade vai se unir, Senhor, para marchar pela rua principal da cidade até a praça onde estão os 3 poderes que governam a cidade de Brusque e o município de Brusque. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por podermos fazer parte desse momento. Te agradecemos porque sabemos que onde a planta do nosso pé pisar, tu nos tem dado, Senhor. Nos tem dado para propagar o Evangelho, para levar uma mensagem da salvação às pessoas. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por fazermos parte desse momento. Obrigada por estarmos vivendo este momento na história dessa cidade e das nossas vidas. Louvamos a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queremos chamar as crianças aqui à frente. Os maiores também vêm? Então, vem. Oi, Juliana. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Senhor, eu estou desaparecendo aqui no meio, mas eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por essas crianças, adolescentes que estão crescendo, sendo orientados pela tua palavra, firmando seus pés na tua palavra, tendo a sua vida fundamentada na rocha que é Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Gratidão pelos pais que trazem seus filhos. Gratidão, Senhor, pelos filhos que vêm com os seus pais. Gratidão pelas professoras, Senhor, pelas irmãs amadas que se dispõem a ensinar. Obrigada, Pai. Abençoa a vida da Tânia. Senhor, abençoa a vida do Samuel, a vida do André, do João Moscado, da Dana Clara. Pai, em nome de Jesus, abençoa-os com revelação daquilo que tu tens para o dia de hoje. Há um rio fluindo do teu trono, Senhor, e certamente vai passar pelos corações, pelas mentes, e vai fazer com que eles entendam ainda mais
abençoe vocês. Amém, gente. Então, mais um mês se acabando. Hoje é o último dia do mês de julho, na verdade. Então, a partir de amanhã, o segundo semestre vai voar, né? Porque é sempre assim. Quando começa agosto, daí setembro já começam as coisas de fim de ano, de Natal, e aí o ano passa voando, né? Verdade? Mas nós queremos voar nas asas do Espírito. Nós queremos que este tempo seja um tempo de desfrutar da graça do Senhor e voar nas asas do Espírito. Amém? Eu queria convidar vocês para nós continuarmos a reflexão da semana passada. Se vocês se lembram, na semana passada eu acabei a ministração das casas onde Jesus entrou, falando de uma pergunta que eu me fiz: se existe uma casa favorita, se Deus tem uma casa favorita, se Ele tem um lugar de preferência para Ele entrar, se há algo que nós podemos fazer para atrair essa sua presença. E ali eu disse para vocês que algo o Senhor me mostrou, que o que atrai a presença dEle é o coração apaixonado. E eu digo para vocês que sem paixão não há intimidade com Deus. Se os nossos corações não estiverem ardendo de desejo de conhecer o nosso Senhor Jesus cada vez mais, nós não vamos ter intimidade com Ele. Assim como num relacionamento entre um homem e uma mulher, a gente não se apaixona quando tem o namorado com quem depois a gente se casa, não é? A gente se apaixona. Primeiro vem uma paixão, algo que nos atrai de uma maneira que a gente não pode explicar. E depois o amor vai sendo construído através de um relacionamento que vai sendo cada vez mais íntimo, até que dentro do casamento a gente se torna um, homem e mulher se tornam um. E dentro da vida com Jesus Cristo também, independente de homem ou de mulher, nós precisamos nos tornar um com Ele. Por isso, Ele veio como Deus conosco. Deus Emmanuel, aquele que veio para ser um com cada um de nós e para que nós nos preparemos para sermos a noiva que Ele, o noivo Jesus, virá buscar para a gente viver com Ele por toda a eternidade. Então, dando continuidade a essa reflexão, eu coloquei para vocês uma passagem do encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço. E ali houve uma conversa entre eles, lembram disso? Vamos abrir em João, capítulo 4. Sabemos da conversa que houve entre os dois sobre água. Jesus se revela como a água que sacia a sede eterna, não só a sede desta água aqui, que o corpo precisa, mas a sede do coração, aquela sede que o Davi diz no Salmo: assim como a corça anseia pelas águas, o meu coração anseia por ti. E foi esta sede que Jesus disse para a samaritana que ele saciaria. E a samaritana, sem entender muito bem o que estava acontecendo, ela fala de algo que é o assunto da nossa reunião de hoje, sobre adoração. A samaritana diz, vamos lá, vamos ver no capítulo 4, a samaritana diz para Jesus o seguinte: Senhor, versículo 19, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher,
podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Desde já faz algumas semanas que eu venho refletindo sobre essa questão de adoração, sobre essa questão de nós atrairmos a presença de Deus. Amém. E eu lembrei, está fazendo exatamente 2 anos que eu ministrei aqui essa mesma palavra, esse mesmo assunto, e hoje eu vou repetir. É claro que é de uma maneira um pouco diferente, mas a essência é a mesma. O que Deus me fez lembrar quando eu estava lendo essa passagem para finalizar o culto da semana passada foi que um dia Deus falou que Ele iria restaurar o tabernáculo caído de Davi. Então hoje nós vamos ver o que é adoração e ver o que é adoração no tabernáculo de Moisés, no templo de Salomão e no tabernáculo de Davi, que na verdade era uma pequena tenda. É muito interessante pensar que Deus fala que Ele vai restaurar o tabernáculo caído, a tenda caída de Davi. Ele não disse que Ele iria restaurar o tabernáculo de Moisés, nem o templo de Salomão, nem o templo depois da época de Zorobabel. Ele disse que iria restaurar o tabernáculo de Davi. Por quê? Primeiro vamos ver o que é, vamos voltar ao texto aqui da adoração e pensar no que é adoração. Gente, eu vou pegar para vocês o que nós já vimos há 2 anos atrás e colocar por que Jesus diz para a mulher samaritana que vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, primeiro, Deus Pai está procurando pessoas que o adorem. Ele não está procurando pessoas que fiquem aos pés dele dizendo: Pai, dá isso, Pai, agora aquilo, Pai, agora eu quero água, agora eu quero bala, agora eu quero dormir, agora eu quero comer, agora eu quero passear. Quando as crianças são assim, a gente não se cansa. A gente faz porque é filho, e o Pai olha para nós da mesma forma, como filhos, e Ele nos dá tudo isso. Mas é tão bom quando o filho vem, quando a filha vem perto da gente e diz: poxa Pai, poxa Mãe, que bom estar contigo. Nós tivemos os nossos netos aqui com o Vitor, nosso filho que mora em Belo Horizonte, e eles ficaram 2 semanas conosco, ele, a esposa e as crianças, e mexendo em fotografias, porque estamos aí lidando com algumas questões de fotografia. Eu achei uma fotografia do Vitor quando ele se formou no curso de NPUR no Exército, e ele fez uma dedicatória para o Walter como pai, de gratidão pelos ensinamentos, de gratidão pelo cuidado, que eu não posso nem repetir para vocês, de tão emocionante. Então, era uma expressão de gratidão que, na verdade, não vamos dizer que é uma adoração, mas é uma expressão de gratidão de filho. E isto o Pai espera, o Pai Celeste espera de nós. Uma expressão de gratidão, uma verdadeira expressão de gratidão. Então, quando Jesus diz que o Pai procura adoradores, verdadeiros adoradores, então, se Ele procura por verdadeiros, é porque existem falsos.
usaria a palavra verdadeira, não é mesmo? Então, existe uma adoração entre aqueles que foram resgatados por Cristo Jesus, que não é verdadeira. Como? Como pode acontecer de alguém que teve uma experiência com Jesus, que teve a sua vida restaurada, né? O pecado pago, coberto, perdoado, não ter uma verdadeira adoração ao Pai? Quando nós caímos na religiosidade, quando nós caímos na mesmice, quando nós aqui nos reunimos por costume, quando nós cantamos porque gostamos da melodia, quando nós cantamos, estamos lendo a letra aqui, que é projetada aqui, e nem estamos pensando no que estamos falando. Muitas vezes a nossa adoração pode não ser verdadeira, porque se ela não for, a intenção dela não for agradar o coração do Pai, ela é falsa. Até a mim, eu posso estar aqui, ou outra pessoa que vem aqui para ministrar uma palavra, pode não ser, estar falando da palavra de Deus e não estar sendo verdadeiro adorador. Eu posso estar aqui porque eu gosto de pregar e não porque eu quero transmitir para o Pai a minha gratidão pela palavra que Ele traz ao meu coração, repartindo com vocês. Então, existe uma adoração que vai além de fecharmos os olhos. Eu gosto de orar de olho fechado, eu gosto de cantar de olho fechado, mas isso não quer dizer que seja adoração. Isso não quer dizer que eu seja mais adoradora do que qualquer outra pessoa. Isso apenas é algo que é agradável para mim. Eu fecho os olhos porque eu não quero deixar que nada interfira naquilo que eu estou vivenciando. Mas isso não significa uma verdadeira adoração. Só para vocês entenderem, adoração no grego, a palavra no grego, ela é proskinel e significa prostrar-se em homenagem, em reverência a Deus. Então, a adoração no grego, ela significa uma ação, um movimento, um gesto feito em direção a Deus. A alguém, o que no nosso caso estamos falando de adoração a Deus. Então, nesse momento aqui, neste texto bíblico que nós acabamos de ler, do Evangelho de João, que foi escrito na língua grega, a adoração significa dobrar-se, reverenciar a Deus, fazer um movimento. Por isso, muitas pessoas gostam de louvar a Deus andando, outras gostam de levantar os braços, outras se ajoelham, outras até se rolam no chão. Não importa. A adoração tem a ver com um movimento de reverência, um movimento de homenagem a alguém. No caso, a adoração a Deus é a Ele que nós homenageamos. Então, não cantamos para aquecer o nosso coração, para receber a palavra. Nós cantamos como a expressão da nossa reverência a Deus, do desejo que temos de alegrar o seu coração. Agora, no hebraico, a palavra que é traduzida por adoração, que aí então lemos nos Salmos, é a palavra sará, e ela significa ajoelhar-se por reconhecimento, suplicando com humildade. Então vejam só o que significa adorar. Adorar significa movimentar-se em reverência, movimentar-se de uma forma que expresse humildade, de uma forma que demonstre súplica pelo amor do Senhor. Ele derrama o amor no nosso coração, mesmo que a gente não peça, porque Deus é amor e Ele se revela em amor. Mas qual filho que não gosta? Qual pai que não gosta de ouvir do filho? Obrigada, porque você me ajudou até aqui.
Obrigada pelo aquilo que você me deu. Obrigada pelo ensinamento. Obrigada por poder me aproximar de ti e segurar na tua mão. Qual pai que não gosta de ouvir? Qual mãe que não gosta de ouvir isso? Então, isto é adoração. Adoração em espírito significa algo de dentro para fora. Quando Jesus falou para essa mulher samaritana, importa que os adoradores, os verdadeiros adoradores, adorem em espírito, ou seja, algo que brota do coração, algo de dentro para fora. Então não é tanto, de repente a pessoa está ali adorando quietinha, sentadinha, sem fazer nenhum movimento. Também ela está expressando uma reverência, até na sua quietude, principalmente os que são mais agitados. Aí ficar quieto é mais difícil. Para os que são já mais quietos por natureza, aí o movimentar-se é o mais difícil, não é verdade? Então, em espírito significa de forma consciente, de dentro para fora. Não apenas repetindo uma canção, ou repetindo palavras, ou uma repetição de algum texto sem pensar nele. Em verdade, significa como expressão de um amor verdadeiro, um amor à palavra que sai da boca de Deus. Então, nós o adoramos devolvendo a palavra que Ele já nos mandou. Por isso é tão precioso a gente cantar os salmos. Esse Salmo 96, eu não sei se vocês conhecem um trecho dele. Deixa eu abrir aqui. Talvez algumas pessoas aqui conheçam. Um trecho do Salmo 96 que nós lemos diz assim: porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Isso é um cântico. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantar, devolver para Deus a palavra que Ele nos deu, a palavra que Ele nos deixou. Isto é uma expressão de adoração em verdade. Agora, existe um outro significado de adorar no hebraico que às vezes a gente não gostaria até de saber. Mas a palavra adorar, ela tem a mesma raiz da palavra trabalho. Então, adorar tem a ver com servir. Então, tudo aquilo que nós fazemos de trabalho, desejando alegrar o coração de Deus, é uma forma de adoração. Amém. Às vezes as pessoas dizem: mas eu não tenho como adorar porque eu trabalho 10 horas por dia. E eu chego em casa cansado, caio na cama e durmo e não tenho como. Porque a gente confunde adoração com louvor. O louvor é uma expressão de adoração. Mas o servir, não só o servir no sentido de fazer o bem para uma pessoa, mas o serviço, o trabalho. Se a gente trabalha com alegria porque Deus nos deu uma profissão, porque Deus nos dá condição de trabalhar, porque Deus deu uma habilidade, uma pessoa é professora, outra pessoa é outra química, outra vendedora, outra costureira, cada um tem uma função. Quando a gente desempenha essa função com gratidão, para alegrar o coração do Pai, porque Ele nos deu a habilidade, isto é adoração, gente. Então, nós podemos adorar sim. Por isso Jesus disse, não é nesse morro, não é naquele, não é em Gerizim, não é em Jerusalém, não é local. Não é o local que define a adoração, é o coração que define. Aleluia. E aí o coração pode manifestar esta adoração com canções. O louvor. O que é louvor? Nós já falamos muitas vezes, mas é bom repetir porque as pessoas esquecem.
Louvar é elogiar. Então, quando nós dizemos, Senhor, Tu és o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Por quê? Porque Tu és o Senhor dos exércitos. Tu és aquele que nos faz mais que vencedores. Nós estamos elogiando o Senhor. E isto é uma forma de louvor, seja cantada ou não. Podemos louvar também, existe o louvor através da dança. Vocês se lembram do Diego, aquele jovem que fez as capas dos livros da série Mulheres, que foi meu aluno há muito tempo. O Diego é artista plástico, né? E a esposa dele é professora de balé. Ela dança e eles fazem ministrações através da dança, os dois, ministrações de louvor a partir de um texto bíblico, a partir de uma canção. Eles ministram louvor e adoração a Deus através da dança. E assim, quantos? Existem ministérios como o Seminário Bethel nos Estados Unidos, que tem um segmento que é somente para louvor com música, outro louvor com dança, outro adoração a Deus através da ministração da palavra. Então, existem inúmeras formas de nós adorarmos e louvarmos a Deus. Vocês se lembram do Salmo 150, que fala dos diversos instrumentos? Então, também simples, vamos lá olhar, simplesmente o tocar de um instrumento, as notas tocadas, se o coração daquele que está tocando o instrumento tem por intenção, por motivação, alegrar o coração de Deus Pai, aquela nota, aquele conjunto de notas ou acordes são um louvor e são uma adoração. Salmo 150 diz assim: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos. Ou seja, louvar, então, é elogiar a Deus pelos poderosos feitos, louvai a Deus consoante a sua muita grandeza, ou seja, elogiar a grandeza de Deus, como nós olhando para o céu, olhando para a lua, olhando para o sol, olhando para as plantas, olhando para toda a natureza, para o mar, para o firmamento, para as estrelas, nós elogiamos a Deus. E aqui ele diz: louve ao som da trombeta, louve com saltério e com harpa, louvem com adufes e com danças, louvem com instrumentos de cordas e com flautas, louvem com símbolos sonoros, sinetes, sinos, louvem com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Existe um outro salmo que fala para nós louvarmos com palmas. Então, quando batemos palmas para Deus, para elogiar quem Ele é, como a gente bate palma para alguém que faz uma apresentação bonita, nós estamos louvando a Deus, porque a intenção do nosso coração é alegrar o coração do Pai. Amém, gente? Então, nós podemos, isto é adoração. É essa a adoração que o Senhor procura. E Ele não procura só a adoração. Ele procura os adoradores. Ele quer cada um de nós. E aí o nosso conjunto se forma uma adoração. Quando nós aqui hoje levantamos as vozes junto com esses cânticos que nós ouvimos, era tão lindo, gente. Eu creio que chegou no céu como um incenso suave, como um perfume suave aos ouvidos do nosso Deus. É isso que Ele espera de nós. Adoradores que o adorem de todo o coração, de dentro para fora, com todo o seu ser. Então, não precisa ficar sentado. Se quiser levantar, pode levantar. Se quiser dançar, pode dançar. Se quiser bater palma, pode bater palma. É claro que nós vamos sendo guiados pelo Espírito Santo e aí expressamos uma verdadeira adoração. Aí, queridos, amados,
pensando nessa restauração de adoração. Porque será que nós estamos sendo verdadeiros adoradores? Então, eu queria convidá-los para abrir no Antigo Testamento, no livro do profeta Amós, no capítulo 9, no versículo 11 em diante. O profeta Amós fala sobre os últimos dias, sobre a restauração do Israel espiritual. Ele não está falando, profeta Amós, não está falando da restauração do Israel físico. Ele está falando da restauração do Israel espiritual. Ele fala dos juízos de Deus que virão sobre todos aqueles que não andam segundo os princípios de Deus. Mas veja o que diz o versículo 11. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e lhes comerão fruto, plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor. Aqui existe tanto uma referência ao Israel, povo físico, né? Nação, assim como o Israel espiritual. Quando é que começou naqueles dias? Vamos pegar a expressão naqueles dias. Quando é que isso começou? Agora, então, nós vamos ver. Nós vamos ver lá no Atos, no capítulo 15 e 16, versículos 16, 15 e 16, eu acho que é 16 e 17. Atos 15. Aqui, só queria dar o contexto dessa situação de Atos 15. Alguns fariseus, né, então, judeus, daqueles que eram doutores da lei, eles se converteram e creram em Jesus Cristo. E então, porque eles se converteram e creram em Jesus, eles começaram a pressionar os discípulos de Jesus para que os gentios que estavam se convertendo, ou seja, aqueles que eram não judeus, que passassem pela circuncisão, que eles precisavam ser circuncidados conforme a lei de Moisés. Ainda não havia entendido. Os fariseus que se converteram, que receberam Jesus como Messias, ainda não tinham entendido que a partir de Jesus Cristo, Jesus veio para cumprir a lei. Mas a circuncisão agora não era mais uma circuncisão física, era a circuncisão do coração. Então as pessoas não precisavam passar os homens não precisavam passar por uma operação, né? Que seria a circuncisão física, e sim a circuncisão do coração transformado. Então, neste momento há uma discussão entre eles. Então, Paulo e Barnabé, eles vão até Jerusalém e se reúnem com os demais apóstolos para expor a situação. Porque estava havendo confusão entre aqueles fariseus que estavam se convertendo, que queriam fazer valer a lei de Moisés ainda. Então, diante do que Pedro relatou, ele enfatizou que não há distinção entre gentios e judeus e que Deus dá o seu Espírito Santo para todas as pessoas, né? E ele transforma os corações e ele não impõe condição. A salvação
é graça mediante a fé em Jesus Cristo e não tem nada a ver com uma cirurgia física. Então, amados, o que acontece, né? Então, há essa reunião no capítulo 15, do versículo 6 em diante, ali há essa reunião entre os apóstolos e os presbíteros, e aí, do versículo 12, nós vamos ler. Toda a multidão se silenciou, passando a ouvir a Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago se levantou e disse: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Simão expôs como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecida desde séculos. Então, aqui no Novo Testamento, nós vemos Tiago, um dos apóstolos, dizendo que o tempo que eles estavam vivendo era aquele tempo que foi profetizado por Amós. Era naqueles dias, esses dias começaram a partir do sacrifício de Jesus. A partir do momento que Jesus se tornou um de nós, viveu entre nós, viveu como nós, morreu por nós na cruz, sofreu as nossas dores, pagou o preço do nosso pecado e ressuscitou voltando aos céus. A partir dali, começaram-se os últimos dias. Ali começou este tempo em que Deus disse que haveria de restaurar o tabernáculo caído de Davi. O que significa isto? Que tabernáculo é este? Tabernáculo na Bíblia significa ponto de adoração a Deus, ponto de encontro com a presença de Deus. O primeiro tabernáculo foi construído por Moisés, quando o povo saiu do Egito, quando Deus decidiu resgatar aquele povo que estava escravo. Gente, pensem vocês, Deus andava com Adão e Eva lá no Éden. Eles o viam face a face, eles caminhavam com ele, eles ouviam a voz dele, eles identificavam os ensinamentos deles, eles identificavam tudo que Deus falava. Aí veio o pecado e houve uma ruptura. E o homem pecador não tem como ter comunhão com Deus que é santo. Então, Deus deu para Moisés todo direcionamento de como erguer um lugar, um tabernáculo, uma tenda, para que pudesse a presença de Deus se manifestar. Não mais como se manifestava lá no Éden, porque naquela tenda, lá que foi construída por Moisés, quem entrava era somente os sacerdotes, tinham acesso a uma parte e o sumo sacerdote tinha acesso à parte interna. Vocês lembram da história da tenda do tabernáculo de Moisés? O Charles já explicou aqui uma vez com bastante simplicidade e clareza, mas vamos só lembrar de alguns pontos. Deus disse para Moisés, quando eles saíram do Egito, quando eles entraram no deserto, Deus disse para Moisés para construir um tabernáculo, uma tenda móvel, porque eles eram peregrinos no deserto. Eles iam caminhando. A forma deles se movimentarem era através, iam a pé, e iam com os seus animais, e iam com tendas. Tendas que montavam e desmontavam na medida que iam caminhando.
Então existiam 12 tribos, lembram disso? As 12 tribos de Israel, elas tinham uma formação determinada por Deus em uma forma de quadrado. E elas ficavam divididas, essas 12 tribos, elas estavam ali divididas ao redor do tabernáculo de Moisés. Então o tabernáculo era uma tenda feita de pano com madeira. E também com uma cobertura de pele das ovelhas que eles criavam. E este tabernáculo, ele tinha 3 partes. Ele tinha um átrio, uma parte externa, onde ficava o altar do sacrifício. Nesse pátio, nesse átrio, todas as pessoas podiam chegar até ele, para ali levarem a sua oferta, para ali levarem a sua oferta, o que seria sacrificado no dia pelos sacerdotes para a expiação dos pecados. Então, este era o acesso do povo. O povo só assistia o que os sacerdotes faziam. Então, tinha o átrio, onde tinha o altar do sacrifício, daí tinha, então, o lugar onde eles se lavavam para poder entrar no santo lugar, onde tinha a mesa com os pães da proposição, onde tinha o altar de incenso e onde tinha o candelabro, que significava a presença do Espírito Santo, o incenso, que significam as orações, e a mesa com os pães, com 12 pães representando as 12 tribos de Israel, e esses pães eram chamados de pão da presença, já apontando para Jesus. E aí existia aquele grosso véu, aquela cortina espessa que separava o santíssimo lugar, ou o santo dos santos. E neste lugar ficava a arca. A arca da aliança era feita de madeira, coberta com ouro, com os querubins em cima da tampa. O que tinha dentro da arca? Dentro da arca tinha as tábuas da lei, para lembrar o povo de que Deus deixou as suas leis para que eles seguissem. Lá dentro estava a vara de Arão, simbolizando o sacerdócio, simbolizando que haveria uma tribo escolhida para ser o sacerdote que ministraria naquele tabernáculo. E existia um jarro com uma porção do maná, para que eles lembrassem de que Deus os alimentava dia após dia durante toda a travessia do deserto. Então, a Arca da Aliança significava a presença de Deus, porque tudo que ali dentro estava apontava para o favor de Deus para com o povo. Mas o povo, as tendas ficavam assim ao redor do tabernáculo. O tabernáculo tinha uma cerca, mas uma cerca feita de pano, com madeira sustentando aquele pano, com varas de madeira, e só tinha então uma primeira entrada para entrar no átrio e depois uma segunda para entrar no santo lugar, e daí o véu que separava do santíssimo lugar. O povo ficava nas suas tendas observando tudo. Eles só podiam ver Deus de longe. Será que era isso que Deus queria? Não, mas eles precisavam passar por um processo de purificação, um processo de santificação. Só que nós sabemos o que aconteceu no deserto, sabemos? Eles sempre reclamavam, eles murmuravam de tudo. Tanto que aquela geração que saiu do Egito, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Todos os demais que saíram do Egito morreram no deserto. Os que nasceram no deserto, filhos dos que vieram do Egito, esses, então, não tinham provado das coisas do Egito. Esses, então, entraram com Josué e Caleb na terra prometida. Então, o tabernáculo de Moisés, ele foi um primeiro modelo de casa, de ponto de encontro do homem com Deus. Depois da queda, depois de tudo o
que se passou, de tantas tentativas que Deus fez de resgate do seu povo, e o povo sempre errava, e teve o dilúvio, acabou com tudo, começou tudo de novo, e o povo errava de novo. Aí quando então Deus levantou Moisés para tirar aquele povo da escravidão, para resgatá-lo, então ele queria também resgatar o ponto de encontro deles. Mas era a distância. É como nós podemos receber, por exemplo, alguém e a pessoa na nossa casa, a gente não convida para entrar da porta para dentro. Só deixa ficar ali no lado de fora e a gente daqui, abana, conversa através da porta aberta, mas não deixa entrar. Assim era o relacionamento deles com Deus durante a travessia do deserto. Bom, depois disso, quando eles chegaram na terra prometida, a arca da aliança, então o tabernáculo, aí Moisés morreu, chegaram na terra prometida, Josué foi que entrou com o povo, o tabernáculo se desmontou, foi desmontado. Somente a arca da aliança entrou com eles. Quando eles atravessaram o rio Jordão, os sacerdotes carregaram somente a arca. E a arca, nesse período da conquista da terra prometida, a arca da aliança, ela foi para a cidade de Siló, e lá ela ficou. Lembram da história de Ana, de Samuel, que Samuel foi aquele menino que foi criado junto pelo sacerdote Eli, na cidade de Siló, onde ficava guardada somente a arca. Não tinha mais tenda, não descreve aqui, talvez era uma tenda provisória, algo provisório que ficava o sacerdote ali cuidando, e os filhos do sacerdote, o sacerdote Eli e os seus filhos, mas o povo foi se distanciando de Deus. Se nós lermos aquele livro, o livro de Samuel, nós vamos ver que foi cada vez, por que Deus levantou o profeta Samuel? Porque a palavra de Deus estava cada vez sendo menos levada em consideração, menos levada em conta. Então eles foram abandonando a arca, foram abandonando a importância da presença de Deus. A arca virou simplesmente um amuleto, não era mais visto como a presença de Deus no meio deles. E por essa razão, Deus permitiu que a arca fosse roubada pelos filisteus. Os filisteus eram um povo inimigo do povo hebreu, do povo judeu. E Deus permitiu, por causa do pecado deles, de abandono da adoração a Deus, do abandono da importância da presença de Deus no meio deles, do abandono do amor pela palavra de Deus, da obediência à palavra de Deus. A arca foi roubada. E aí, continuaram sendo feitos sacrifícios, mas pelos pecados eram feitos sacrifícios na cidade de Gibeão, mas eram apenas ritos religiosos, porque a arca não estava mais presente. Então, era simplesmente ir lá fazer uma oferenda, como se fazem as oferendas aí hoje para outras religiões. Amados, mas houve mais 2 lugares que eu queria falar, que foram lugares de encontro, lugares de adoração que foram inspirados por Deus. O primeiro, então, foi o tabernáculo de Moisés. Depois, o segundo foi o templo de Salomão. Nós sabemos que não foi Davi quem construiu o templo, porque Davi, ele foi um guerreiro, então ele tinha suas mãos sujas de sangue, e Deus deu a Salomão, filho de Davi, a incumbência de construir um templo, porque o povo queria um templo, o povo queria um lugar físico de adoração. E aí Deus permitiu, e foi construído um templo. Deus deu todo o projeto para Davi,
Davi providenciou todos no seu reinado. Ele foi um rei conquistador, então ele conquistou muitos lugares e ele conseguiu fazer aliança com muitos lugares também. Ele deixou tudo pronto para que Salomão construísse o templo. E o templo de Salomão foi construído de uma forma magnífica. É só vocês lerem, gente, é só a gente ler no livro de Reis, né? É só a gente pega lá Reis e Crônicas, e ali nós vamos vendo todo o templo de Salomão, a riqueza, mármores, ouro, prata, pedras preciosas. Mas Deus permitiu que fosse construído. E não só permitiu, como no dia da consagração do templo, ele manifestou a presença dele de tal maneira que os sacerdotes não puderam ficar em pé. Tamanha foi a presença de Deus naquele lugar. Mas Deus disse também, se nós formos ler lá 2 Crônicas, nós vamos ver, quando há a consagração do templo, nós vamos ver que Deus diz que enquanto houvesse ali adoração, enquanto houvesse a obediência à palavra, a confissão dos pecados, o templo teria a presença de Deus. Mas quando o povo se afastasse, o templo seria destruído. E o que aconteceu? O templo de Salomão foi destruído. Por causa do pecado do povo que foi deixando de obedecer a palavra de Deus e tornando a adoração naquele templo maravilhoso mais um rito religioso. Houve um outro templo, o templo. Eu vou passar assim rapidamente, porque senão nós temos que estudar essa parte do Antigo Testamento para vocês entenderem. Leiam que vocês vão entender. E o outro templo foi o templo de Zorobabel, na época que o povo foi exilado para a Babilônia, quando então eles voltaram, na época de Neemias, na época de Esdras e Zorobabel, ali então houve a reconstrução. Neemias reconstruiu os muros, Zorobabel reconstruiu o templo e Esdras trouxe a palavra, a leitura da palavra. Então ali voltou o povo a ter um encontro com Deus naquele chamado segundo templo. Mas esse templo também foi destruído porque o povo sempre se afastava, sempre deixava a obediência à palavra, a adoração a Deus de lado. E a advertência que eu trago aqui para vocês, que é o que Deus está falando no meu coração, para nós não nos tornarmos religiosos. Não acharmos que este encontro aqui a cada semana, ou outros encontros que a gente possa promover em adoração a Deus, como também vai ser essa marcha para Jesus, é um encontro da igreja para adorar a Deus. Não é um desfile de pessoas, não é um evento, é uma forma de adorar a Deus. E os corações que tiverem isso firme dentro de si, não vamos cair numa mesmice, gente, porque nós corremos o risco de sermos falsos adoradores. E aí, Deus não disse que restauraria o tabernáculo de Moisés. Deus não disse que ele restauraria o templo de Salomão. Deus não disse que ele restauraria o templo de Zorobabel, do templo de Neemias e Esdras. Deus disse que ele restauraria naquele tempo, depois da vinda de Jesus, a tenda caída de Davi. Sabem o que é isso? Isso nós vamos olhar. Eu queria que vocês abrissem a palavra em 1 Crônicas 15. Primeira Reis, Segunda Reis, 1 Crônicas, tá?
Davi, rei de Israel. Aqui já é o tempo, acharam? 1 Crônicas 15. Davi já é rei de Israel, de todo Israel, né? Porque vocês sabem que Davi primeiro foi só da tribo dele, depois foi só de Judá, depois ele foi de todo Israel. Rei. Então, quando Davi é rei de Israel, de todo Israel, Davi derrota os filisteus e resgata a arca. E aí, então, nós vamos ler só do versículo 25 em diante. Capítulo 15, versículo 25. Foram Davi e os anciãos de Israel e os capitães de milhares para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. Tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores, e Kenanias, chefe dos que levavam a arca e os cantores, levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim todo o Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas, de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. 29. Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, que era esposa de Davi, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi dançando e folgando junto de alegria, né? O desprezou no seu coração. Capítulo 16, versículo 1. Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar e louvar e exaltar o Senhor de Israel. E aí dá o nome dos levitas e dos sacerdotes. E naquele dia, versículo 7, foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Então vejam o que aconteceu. Davi é rei de Israel. Ele faz uma primeira tentativa de levar a arca de volta, que ele pegou dos filisteus, levar para Jerusalém num carro de bois, e isso não dá certo, porque o carro era instável, e das pessoas que estavam ao lado toca na arca, e a arca não podia ser tocada por ninguém. Então ali Deus não permitiu que a arca fosse para Jerusalém, e ela ficou em Obed-edom, na casa de uma pessoa durante, não sei se 2 ou 3 meses. E aí Davi então entendeu, Deus falou com ele, e ele entendeu que a arca não podia ser tocada por ninguém, não podia ser levada, conduzida por animais. Eram os levitas, que eram as pessoas, levitas é uma classe de servos que servem na casa do Senhor. Então, levita não é cantor, comumente se chama cantor de levita. Levita é todo aquele que serve na casa do Senhor. Seja limpando o chão, seja como porteiro, seja como cantor, seja como os que carregaram a arca. E aí, então, eles fazem o trajeto a pé, lá da cidade de Obed-edom. De lá, eles vão até Jerusalém, carregando os levitas, carregando a arca, e vão celebrando e dançando. E Davi, como rei, na frente, a alegria dele é tão grande. Por quê? Porque a arca representava a presença de Deus, e ele era um
apaixonado pela presença de Deus. Não porque a presença de Deus ia fazer bem para a nação de Israel, mas porque Davi conhecia Deus desde que ele era um jovenzinho pastor de ovelhas, que ficava sozinho no campo pastoreando as suas ovelhas e tocando a sua harpa e cantando louvores a Deus. E lá ele aprendeu a ser um adorador. Então Davi queria a presença de Deus junto dele e junto de toda a nação. Por isso ele resgata e traz a arca. E ele vem cantando e dançando. E a sua esposa condena. Por quê? Porque o coração dela era um coração religioso. Ela queria mais preservar a dignidade dele como rei, numa postura de rei, do que a adoração dele. Então, e Deus não está preocupado com a nossa posição, se eu estou aqui vestida bem bonito, se eu estou aqui num lugar maravilhoso, num templo maravilhoso. Não. O nosso Deus, Ele quer coração apaixonado que se encontre com Ele num lugar que simplesmente era uma tenda. A tenda de Davi era simplesmente um pano jogado, posto, não jogado levianamente, mas posto sobre algumas estacas para cobrir a arca e livrá-la do sol, da chuva, protegê-la ou de outros animais. O tabernáculo de Davi era esta tenda. E não importava o que estava ao redor, o que importava é que os corações estavam apaixonados. Aqueles levitas foram estabelecidos, levitas cantores, como nós vimos aqui, que tocavam com alaúdes, com harpas, com símbolos, que dançavam. E foi estabelecido, a partir deste momento em que a arca foi colocada em Jerusalém, naquela tenda simples de Davi, a partir daquele momento, foi estabelecido um louvor 24 horas. Havia turnos de 8 horas, em que levitas cantores e levitas guardiães da arca, que permaneciam ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano, ano após ano. Porque a presença de Deus é o que existe de mais importante para nós. Amém. Se a presença de Deus não estiver primeiro no nosso coração, depois dentro da nossa casa, dentro da nossa família, de nada adiantam as nossas orações, os nossos estudos, as nossas canções, se nós não fizermos de todo o coração como verdadeiros adoradores. O que eu queria dizer para vocês, porque Deus quis restaurar, reedificar o tabernáculo. Esse tabernáculo de Davi também depois acabou, né? Depois o povo queria um lugar de adoração, não só aquela tenda. E aí foi onde Deus então permitiu que Salomão construísse o templo, né? Porque Salomão, filho de Davi, veio depois dele. Mas Deus não quer a restauração do templo. Então Deus não quer aquele templo que tem lá da Universal do Reino de Deus, que fez um templo, uma réplica do templo de Salomão em São Paulo. Tem outra em Curitiba também, enorme, uma outra réplica do templo. O Senhor não quer templo, o Senhor não quer riqueza. O Senhor quer corações que se rendam a Ele, como Davi. E por que? Vejam a comparação que nós podemos fazer. No tabernáculo de Davi fala de intimidade com Deus. Quando o tabernáculo de Davi foi montado, ele construiu uma tenda simples, não um templo. E muitas coisas mudaram. Foi feito um único sacrifício. Assim que a arca chegou e que foi colocado na tenda, lendo aqui,
esses capítulos 15 e 16, nós vamos ver que houve um único sacrifício. Isso já apontava para o sacrifício de Jesus. Esse sacrifício foi feito para purificar de uma vez por todas. Lá já apontava para o sacrifício que Jesus iria fazer. Todos os sacerdotes podiam ministrar diante da arca. Não era mais só o sumo sacerdote que podia chegar diante da arca. Vamos pensar agora. Jesus é o nosso sumo sacerdote, mas ele disse que nós somos, com ele, um reino de sacerdotes. Nós todos temos o sacerdócio real. Então, o tabernáculo de Davi aponta para aquilo que Jesus fez por nós. Jesus pagou o preço, ele foi o sacrifício, e ele nos tornou pessoas que têm acesso a Deus em qualquer dia, em qualquer hora. E nós podemos cantar, louvar, falar da palavra dele, nós podemos levar a palavra para as pessoas. Então, é essa restauração que o Senhor quer. Então, como nós estamos, amados? Como nós estamos nesse nosso tempo? Deus quer esta restauração. E aqui o momento é esse. Como está o nosso coração? Nós queremos que já foi feito um sacrifício único? Ou nós estamos querendo pagar a promessa? Ah não, agora eu vou fazer, desculpem, uma campanha de 7 semanas. Amados, nós podemos orar todos os dias. Nós temos acesso ao trono da graça pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu para nós. Por quê? Porque quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, o véu se rasgou. Então, Deus rasgou o véu de cima para baixo. Fisicamente houve esse rasgar do véu do tabernáculo. Fisicamente a gente pode pensar num véu se rasgando. Fisicamente nós podemos pensar em Deus dizendo: venham e tenham comunhão comigo, da mesma forma que eu tinha comunhão com Adão e Eva no paraíso. Jesus disse: eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu vim para tirar o pecado, aquele pecado de Adão e Eva. Então o caminho foi aberto e agora nós podemos adorar a Deus todos os dias, todas as horas. O que é que diz? Vamos lá olhar para 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ler desde o 6, diz assim: por isso está nas Escrituras: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes ereis povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados irmãos, aqui está o cumprimento da profecia de Amós. A partir de Jesus Cristo, todos nós somos sacerdotes. O sacrifício foi feito por Ele, o pecado foi pago. Agora nós temos, dia após dia, nós podemos chegar diante do Senhor, confessando os nossos pecados em nome de Jesus, recebendo o perdão do pecado de hoje. Aquele pecado de Adão ficou lá na cruz. Aquele pecado, aquela natureza pecaminosa foi crucificada na cruz.
Os pecados que nós continuamos porque vivemos num corpo que é perecível e que é carnal. Os pecados que nós cometemos hoje, nós podemos confessar, porque nós temos acesso ao trono da graça, porque Jesus abriu este caminho. Então, o sacrifício dele foi suficiente. O sacrifício dele foi único e suficiente. Olha, Davi, antes dele ser rei e dele ser profeta, ele foi um adorador. Então, se nós aspiramos a alguma coisa de serviço no reino de Deus, nós precisamos começar pela adoração. Amém. E um coração de adorador vai ser usado por Deus como sacerdote. Qual é a função do sacerdote? Diz aqui, nós somos sacerdócio real a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos um povo santificado pelo sacrifício de Jesus. Somos uma nação escolhida, não a nação brasileira, uma nação de cristãos espalhados pelo mundo, escolhidos para serem aqueles que proclamam as virtudes do nosso Deus. E mais, em Hebreus diz que o sacrifício que nós temos para oferecer hoje é louvor a Deus, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Amados, o tabernáculo de Davi nos mostra que para Deus ele prefere paixão do que palácio. Grave nisso. Ele não está preocupado se nós nos reunimos num lindo templo ou se nós nos reunimos debaixo da árvore. O que ele olha é para o coração. Amém. Não é para as cadeiras estofadas, nem para o melhor som, nem para o melhor painel de projeção, nem pelas melhores... Cada um faz aquilo conforme está no seu coração. Mas não é isso que impressiona Deus. Porque ele disse que o que ele queria restaurar era aquela tenda de Davi. A simplicidade de um coração que adora. Vejam, no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão, no templo da época de Zorobabel, existiam as 3 áreas: átrio, santo lugar, santo dos santos ou santíssimo lugar. Na tenda de Davi não tem divisão, não tinha véu nenhum. Na tenda de Davi era a arca no meio de uma cobertura de pano com estacas para sustentar aquele pano. Não tem divisão. Isso é o que nós vivemos hoje. Nós temos livre acesso ao coração do Pai, porque todo que crê em Jesus Cristo como Filho do Deus vivo, todo que recebe por fé a salvação, tem acesso a Deus todo dia, toda hora, quando quiser, quando ansiar por estar ao lado dele. Deus, ele não quer somente horas de uma reverência a ele. Ele quer estar conosco o tempo todo, assim como essa restauração da adoração feita na tenda de Davi, no tabernáculo de Davi. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, tantos anos quanto Deus nos deu para viver. Amém. Ele espera que nós sejamos adoradores, que tenham paixão por Ele. E aí, na medida que nós somos apaixonados por Ele, isso vai gerando intimidade, e a intimidade atrai a bênção. Então nós não precisamos correr atrás da bênção. Nós precisamos ter coração apaixonado, coração aberto, apaixonado, viver em intimidade com o Senhor, independente do que estamos fazendo, porque adoração é também trabalhar. Adoração é servir a casa, o marido, os filhos, o trabalho, os funcionários. Tudo isso é adoração. Amém, amados? Então, como nós estamos hoje? Estamos dispostos a deixar Deus reedificar o tabernáculo de Davi na nossa vida pessoal?
Estamos dispostos a prestar adoração intensa e livre o tempo todo, simplesmente pelo prazer de estar na presença dele. Hoje, quando eu estava pensando em vir para cá, assim, meu Deus, como é bom pensar que nós vamos estar reunidos falando de Ti, buscando a Tua presença, buscando a Tua manifestação. Eu espero poder transmitir para vocês aquilo que está no meu coração. E ao mesmo tempo a tristeza que me dá de ver quantas pessoas não entenderam isso ainda. Quantas pessoas ainda acham que ir ao culto é ir buscar alguma coisa de um Deus que tem um saco de Papai Noel de presente. Deus tem muito mais do que isso. Deus é um Deus que tem tudo e pode e quer nos dar tudo, mas Ele espera que nós o adoremos em espírito e em verdade. Amém? Enquanto nós vamos ouvir o louvor, vamos falar com Deus, cada um no seu lugar, porque isso é uma coisa íntima, gente. É algo íntimo. O louvor se chama ser um adorador. Será que é isso que nós queremos? Podem olhar para a letra, tem a letra, né, Karine? Podem olhar, acompanhem o que está escrito e vejam, sondem o coração e deixem o Espírito tornar cada um de nós um adorador. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Em adoração em meu DNA. Uma adoração por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Amém, Jesus. Nós queremos ser adoradores por excelência. Sim, nós queremos te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Nesse momento, Senhor, nós queremos entregar a Ti mais uma vez o nosso coração e pedir ao Teu Santo Espírito que sonde o nosso coração, que prove os nossos pensamentos, que veja se há em nós algum caminho mau, algo que precisamos confessar para limpar, para não perder nenhum momento de contato contigo, de intimidade contigo. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ensina-nos a viver como Davi. Davi, ele não foi um homem perfeito, ao contrário, ele foi um homem com muitos pecados graves na sua vida, mas o seu coração era um coração desejoso da Tua presença, era um coração que, sincero. Se nós lemos os Salmos de Davi, nós vamos ver o quanto ele era sincero para com Deus, o quanto ele falava das suas fraquezas, o quanto ele confessava a Deus os seus erros e pedia perdão, e Deus o perdoava. Deus o perdoava e lhe dava mais uma chance. Por quê? Porque Deus tinha um projeto para a vida dele.
assim como Ele tem para a vida de cada um de nós, e Ele não vai desistir de nós. Ele vai até enquanto nós tivermos fôlego de vida, o Senhor vai sempre nos dar mais uma chance, porque Ele quer que nós sejamos filhos, sim, já somos pela fé em Jesus Cristo, mas filhos que o adoram, filhos que de todo o coração chegam a Ele com louvor, com gratidão, com temor, com reverência, com prontidão para servir. Obrigada, Senhor. Obrigada pela obra que Tu começaste em cada um de nós. Eu sei que Tu has de completar o que está escrito, que Tu has de completar a boa obra que Tu começaste em nós, antes daquele dia, do último dia, antes daquele dia em que o Senhor Jesus vai voltar e nós seremos arrebatados e nos encontraremos com Ele nos ares. Nós queremos isso, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, que sejamos agora, é agora o tempo de sermos verdadeiros adoradores. Aquela mulher samaritana entendeu no piscar de olhos, e ela saiu correndo daquele poço, ela largou tudo que ela tinha, e ela saiu correndo para a sua cidade, anunciando que o Messias tinha chegado. O testemunho que ela deu a respeito de Jesus fez com que a cidade quisesse ouvi-lo. E depois todos os que o ouviram creram nele. Todos aqueles que o ouviram creram nele, e ela foi resgatada na sua vida, na sua identidade, em todo o seu viver. Obrigada, Senhor, é isso que Tu queres para nós. Um resgate da nossa identidade, que nós sejamos verdadeiros adoradores por excelência, como foi Maria de Betânia, como foi que se colocava aos Teus pés, aquela que quebrou o vaso de alabastro e lançou todos os seus tesouros, tudo aos Teus pés. Que assim nós sejamos, Senhor, verdadeiros adoradores, para espalharmos a Tua verdade por onde quer que a gente ande. Nós oramos, Senhor, pedindo, em nome de Jesus, que nesta semana, Senhor, nós possamos ter uma semana especial de reflexão a esse respeito. No sábado possamos agir, adorar a Deus através de um movimento, servindo nesta marcha, proclamando a palavra de Deus. Durante toda a trajetória da marcha, vai haver pelotões proferindo a palavra de Deus e liberando palavras de salvação para esta cidade. É somente isso, somente esse o propósito. E o momento em que estivermos todos lá, diante na Praça do Sesc Centenário, diante dos poderes da cidade, lá, mais uma vez nós consagraremos essa cidade a Jesus, assim como ela foi consagrada quando ela foi fundada pelos primeiros imigrantes que vieram para cá. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que Tu guardes, eu peço que guarde a nossa saúde, Senhor, que guarde cada um de nós na integridade física, Senhor, na integridade mental e principalmente no espírito. Senhor, seja como Amós falou, como um muro de fogo ao redor de Jerusalém, seja ao nosso redor e ao redor desta cidade, e que a Tua glória resplandeça dentro de nós, dentro das nossas casas e nesta cidade, nesse momento marcante que vai acontecer. Nós Te agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso nós estamos abertos. Em nome de Jesus.